Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. O pastor comentou sobre calamidades dessa terra, que é a Covid, doenças, acidentes, Rio Grande do Sul, enchente. Aí isso ajuda pessoas a acreditarem, a inferno é aqui e agora. E não é, por quê? Qual é a diferença mais clara que nós temos para mostrar? É que aqui nós temos a graça comum. Perante todas essas calamidades, nós temos a graça comum que nos ajuda a enfrentar, a vencer todas elas. Verdade. Agora o inferno não vai ter graça comum. Você vai sofrer tudo e não vai ter escapatória. E o pior, no inferno você vai ter consciência de tudo. Rico e o Lázaro, por exemplo, ele tem consciência de onde ele veio, ele ainda fala, Abraão, pede para Lázaro avisar meus irmãos, meus parentes. Ele tem consciência de tudo, que ele está num lugar horrível, mas ele não pode fazer nada. Você tem consciência e ainda não tem nenhuma graça comum ali, que é eterno. Eu separei aqui 5 pontos nessa parábola do rico e de Lázaro, que o Tiago acabou de falar, que isso aí está lá em Lucas 16, do 19 ao 31. E eu coloquei aqui, ó, primeira coisa que eu separei, a vida não termina com a morte aqui na Terra. Sim. Exceto quando for arrebatamento, né? Mas até então, aqui na Terra, a gente é uma passagem, aliás, aqui a gente está de passagem, a vida é depois. Que aí vai ser a vida eterna, seja com Deus ou sem Deus, mas vai ser a nossa vida mesmo eterna, vai ser depois. O segundo ponto, não há contato ou comunicação dos vivos com os que já morreu. Ele fala assim, manda, né? Eu tenho 5 irmãos, né? Sim. Eu tenho 5 irmãos, fala para alguém, né? E avisar, que ele queria que alguém dos mortos fosse lá avisar. Ele fala, não, lá já tem Moisés, né, e seus profetas. Se ele não ouvir eles... Ou seja, se não tem a Bíblia, se não ouvir a Bíblia, não vai ouvir mais ninguém. Foi mais ou menos o que dizer. E Deus usa as pessoas para interpretar, passar para você o que está lá. Então, assim, se a gente não ouve a palavra de Deus por pessoas que estão nos ensinando, aí ele fala assim, então não adianta nada. Esquece. Esse negócio aí de pessoas, se você tem hábito de querer ir a algum lugar para conversar com o morto, esquece daí. Não tem como. Não tem, tá lá, já era. É lá, não vai ter contato com aqui embaixo. Aí talvez você diga, Tiago, mas eu já vi a mesma voz, as mesmas teorias. É enganação Falou do inimigo. Que só eu sabia, né? Só eu sabia. É enganação do inimigo, viu? Você entende uma coisa, irmãos. O diabo, você pensa que dependendo do lugar que você está, ele não está? Ele está, irmãos. A palavra de Deus em Pedro descreveu assim que ele está ao nosso derredor, esperando uma brecha. Para que ele venha ataque a gente como um leão raivoso para nos atacar. Então, irmãos, nós estamos aqui, ó, nós estamos falando da palavra de Deus, nós estamos mostrando, e ao nosso derredor tem quem? Quem você acha que está olhando? Esperando uma falha? É ele mesmo. Só que assim, né, que nós falamos, hoje, nesse momento ele está preso, mas os anjos, os demônios estão representando eles, entendeu? Então eles estão aí olhando, irmão. Não pega, as pessoas ficam assim, eu senti um arrepio, parece que tem alguma coisa ruim. Irmão, tem mesmo, querido, tem, fica sossegado. No mundo espiritual tá aí, ó, tá os anjos e os demônios, tá? Fique em paz que eles estão olhando. Os olhos dele estão, A Bíblia fala que os olhos de Deus estão em todo lugar, mas Deus é onipresente, então em todo lugar estão os olhos de Deus. Agora, só que existe demônio em todo o mundo, irmãos. Em todo o universo existe demônios. São muitos, e eles estão, você vê que é uma terça parte do céu que caiu para cá, então eles estão aí, ó, olhando para querer fazer alguma coisa para nós, entendeu? Então, é isso daí. A gente não ficar com medo, porque de repente o demônio está olhando para a gente. Não. Sabe que
além do demônio estar olhando, Deus também está olhando e os anjos estão olhando, então a gente Sim. está tranquilo, o lado mais forte é nosso. Ao redor, se você está no caminho certo, se você mudou a rota, como dizemos, ao seu redor tem anjos, ao derredor, ou seja, primeiro nível anjos, segundo nível são os demônios, os anjos caídos estão nos observando. Mas, senão você pode questionar aí, Tiago, quantos arrepios você já sentiu enquanto está gravando a live? Nenhum, porque eu estou protegido, ao nosso redor também são anjos. Demônios sim, são o tempo todo ao derredor. Estão num segundo nível, mas estamos protegidos, exceto se a gente estiver sem Deus. Aí vai acontecer as calamidades que a gente vê acontecendo mundo afora. É o que o Pedro fala nesse passagem, ele fala, se a gente estiver debaixo da mão potente de Deus, entendeu? A gente está protegido porque ao nosso derredor vai estar o diabo querendo nos tragar. E o que é estar debaixo da mão potente de Deus? É você obedecer a palavra de Deus, só isso. Você tem uma vida santa. Santifique sua vida que você está debaixo da mão de Deus. Quando você fala assim, não quero saber nada, não dá, chega, não aguento, tá? Eu vou sair da presença de Deus, aí irmão, você saiu debaixo da mão potente de Deus, aí você está vulnerável ao diabo, aos seus demônios, aí irmão, aí a sua vida vira uma salada na mão dele, entendeu? Então é isso aí, quer proteção? Obedeça a Deus, só isso. O terceiro item eu coloquei assim, haverá consolo e conforto para alguns, que é a vida de Lázaro, sempre no colo de Abraão, né? Que coisa mais gostosa, né? No colo de Abraão tem o conforto, o consolo, sendo, como fala, que a gente fala, tem um denguinho lá de Deus, né? Deus protegendo, mas também haverá tormento e castigo para os outros, que é a vida do rico que foi pro inferno. Lado. E você vê que tá assim, um do lado do outro, né? Sim. Não é para cima e para baixo. Mas era como se fosse um ao lado do outro, como o pastor falou mesmo, não era em cima e embaixo, era um ao lado do outro. Aí agora sim, Jesus os levou para um plano superior, que eu não sei se é em cima, se é embaixo, se é mais embaixo, é superior. Tem uma passagem que eu não lembro qual que fala sobre um precipício entre o céu e o inferno. Então, Sim, assim, um abismo. Mais ou menos isso, eu não sei, não tem como a gente confirmar nada, mas é como se fosse assim, todo mundo que morreu foi para o mesmo lugar. Sim. Quando Jesus veio, ele foi e separou. Isso, exato. No mesmo lugar que estava, só que ficou um lugar de tormento ali, que é o inferno, e um lugar de descanso, que seria o Jardim do Éden, né? Que Isaías fala, né, sobre você ficar com os leões, tá, as coisas, as crianças brincando, um lugar de descanso, entendeu? Lugar de descanso. Até que veio o julgamento e a gente vai viver eternamente no céu, não, aqui na terra. Exato. Que vai ser novos céus e novas terras. Para entender isso, ó, vamos pegar. Nós sabemos que quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós nos tornamos nova criatura. Mas para nós nos tornarmos nova criatura, Deus não precisa matar a gente para a gente nascer de novo. Era a dúvida de Nicodemos. Novos céus e nova terra vai no mesmo princípio. Para Deus fazer novos céus e nova terra, Ele não precisa destruir a terra de hoje. Isso daí é o que aconteceu lá no começo, né? Sim, nos filmes de Apocalipse tem bastante filmes deixados para trás que eles mostram que a terra vai ser toda destruída e o céu vai ser outro lugar. Mas isso é filme. Em Apocalipse diz que vai descer a Nova Jerusalém. Isso, entendeu? E essa Nova Jerusalém a gente entende que é o Jardim do Éden, certo? Porque lá, você vê quando Deus vai criar, ele que fala assim, que a terra era sem forma e vazia. Sim. E Deus, na mesma terra, sem forma e vazia, ele foi dizendo e a coisa foi acontecendo. Então, é como o Tiago falou, é só Deus fazer, não precisa. Não. Ele fala, acontece. Então, também essa Nova Jerusalém que a gente vê assim, para quem nunca pensou isso, a gente vê lá os 4 rios que está em volta do Jardim do Éden. Hoje, a gente só acha no mapa o rio Eufrates e o rio Tiro, né? Sim, só esses dois. Mas não acha o Éden. Que o Éden estava no meio dos dois com mais 2 rios que também a gente não acha mais. Entendeu? Só os mistérios de Deus. Então o que aconteceu? A gente se entende que Deus subiu o Éden para algum lugar.
entendeu? E nós ficamos aqui, a gente não encontra, a gente passa entre os dois rios e não tá no Éden. Mas aí isso daí, como diz, acho que eu acho que é Apocalipse 21 ou 22 que fala que vai descer a Nova Jerusalém, cidade santa, cidade de Deus, e a gente vai estar nela, né? E aí vai viver aqui na Terra. Porque tem pessoa que pensa que vai viver eternamente lá no céu. Sim, perfeito. É aqui. Mesmo. É bênção. Esse é bênção. Vamos lá, o quarto é assim, ó. O quarto item que eu coloquei aqui, o inferno é real. Antigo e Novo Testamento nos alerta, como nós lemos alguns versículos falando sobre inferno. Exato. Usando o nome Seol, usando o nome Hades, né? Tártaros, Geena, né? Tudo a gente usou esses nomes que está escrito lá na Bíblia. E o quinto assim, ó. Riqueza, poder, status, religião e influência nesta vida não poderão garantir benefício depois da morte. De forma alguma. Quem era rico foi para o inferno, nessa palavra. E quem era o pobre, que os cachorros até lambiam suas feridas, está no seio de Abraão. Então, irmão, é isso aí. Às vezes a gente fica nessa coisa, dinheiro, quer fazer dinheiro, e para fazer dinheiro atropela um monte de gente, prejudica um monte de gente, sabe, esses políticos aí roubando no meio mundo, manda um pro Rio Grande do Sul, a gente sabe disso, né? A gente manda, mas a gente sabe que vai acontecer isso, vai ter desvio, porque as pessoas estão passando por problema. Tá vendo isso? Sempre tem alguém se aproveitando. Você vê, as pessoas com problema no Rio Grande do Sul, isso é um ponto que a gente está dizendo, o pessoal com problema lá e as pessoas desviando aquilo que, né? Eu ouvi dizer, pessoas pegando água, porque quando mandaram muita água, pessoas pegando água para vender. Mas vender para ele, entendeu? Ele pegar, levar, vai pegar a água lá que o pessoal tava mandando pro pessoal que tá precisando e vendia mais barato. Aí tem aqueles outros aproveitadores também, é mais barato, então eu compro mais barato, né? Não precisa de nota fiscal, tal, para me poder vender e ganhar um dinheirinho a mais, porque tá dificuldade. E quem tá lá no Rio Grande do Sul passando sede, né? Aí não tem problema, né? Então existe esse tipo de pessoa. A gente faz as coisas, doa, sabendo que vai ter essas coisas. Só que isso daí, irmão, isso não vai ter garantia de uma coisa melhor na outra. Exatamente, de maneira alguma. Eu não vou dizer, que eu também não concordo com isso, que todos os ricos vão pro inferno, o pessoal fala isso, né? O cara é rico e vai pro inferno. Não é isso. É a pessoa que tem determinada atitude, sendo rico ou pobre, sendo sadio ou sendo doente, entendeu? A atitude dela, se for errônea, ela vai para o inferno. Se a atitude dela for certa, ou seja, agrada a Deus, você vai viver eternamente com Deus. Eu quero concluir com um testemunho de um rapaz. Eu não conheço esse rapaz, eu vi no jornal a reportagem. Era outro país e a ponte ela havia caído em meio a um terremoto. A ponte caiu. Aí ele estava andando na ponte. Só que ele tá de carro, tá, irmãos? Ele conseguiu parar o carro no local exato antes dele despencar, que a ponte tinha caído, né? Só que aí ele saiu do carro imediatamente num desespero para falar aos carros que vinham atrás na avenida: para, não tem mais ponte. Só que tem uns que pagavam para ver. Eles não acreditavam, a ponte tá ali, e embora. Então, hoje, Deus nos coloca aqui como aquele homem num trânsito para avisar: para, não siga por esse caminho, porque vai chegar uma hora que não vai ter ponte. Você vai cair. A gente está como servos de Deus te alertando. Se você identifica, se Deus te mostra em alguma área na sua vida que está no caminho errado, corrige a rota. Porque a ponte ela vai se acabar e a gente não quer isso para você. E você também passa essa mensagem, esse evangelho da salvação para outras pessoas. Alerta que a ponte está acabando. Seja um desesperado como aquele homem, que na reportagem até parecia um louco. Para, a ponte caiu. Ninguém acreditava. Talvez ninguém vai acreditar no evangelho que você prega. Eu passo por isso, o pastor passa por isso. Muitas pessoas não dão crédito. Mas a gente, como um desesperado que ama a vida das pessoas, a gente avisa. Prega o evangelho. E essa é a vontade de Jesus. E de pregar o evangelho a toda criatura. Então assim, aqui diz assim, quanto, porém, aos covardes, esses covardes que a Bíblia está falando, são pessoas que ela não tem coragem de fazer como pede a palavra de Deus em relação, que nem está falando, e de pregar o evangelho. Às vezes a gente tem
A covardia nossa é essa, é você não ter coragem de enfrentar pessoas e falar a verdade. Entendeu? Falar a verdade. E isso que a gente está falando vem até no que a gente falava sobre o fruto do Espírito, sobre bondade, né? Que a bondade, a pessoa bondosa, ela fala a verdade. Ela não tem... Ela pode ser até tímida, mas quando ela começa a falar sobre o Evangelho de Cristo, ela vai e fala realmente o que é. Perfeito. Covarde seria aquela pessoa que nega Jesus. Por exemplo, os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos, porque eles morriam de tal maneira e eles não negavam a Jesus. Então a gente não pode ser covarde, não pode temer, mesmo se a gente chegar a um nível que eu creio que o planeta vai chegar. Eu não sei se eu vou estar vivo aqui nessa Terra ainda, mas eu creio que a Terra vai chegar. Vai chegar em um nível onde não vai se poder andar com Bíblia na rua. Alguns lugares já existem. Né? Sim, muitos na países. Índia, na África, tem lugares aí que já é real, né? Aí eu tô desorientado. Mas então, se a gente não poder andar com a Bíblia, se a gente não poder falar de Jesus pra nada, a gente vai se acovardar e vai... É política, assim mesmo. Eu vou falar uma coisa que a gente faz, que assim, pra gente é normal, mas eu sei que tem muita gente que tem esse receio. A gente, quando sai na madrugada para levar alimento para os moradores de rua, tem muita gente que fica com medo, fica com receio, porque lá a gente sabe que lá tem, né, tipos e tipos de pessoas lá, onde a gente vai, a gente é muito nítido quando a gente está conversando com as pessoas, e as pessoas ficam com medo, porque, o que eles podem fazer com a gente? Irmãos, fiquem em paz, não precisa ter, isso é um tipo de covardia também. Entendeu? Você nem se encaixa em timidez, isso aí é covardia mesmo, entendeu? Você chega lá, eles estão precisando, muitos deles têm problema de cabeça, entendeu? Eles são agressivos mesmo, mas é isso, Deus vai dando experiência, a gente vai se orientando um ao outro, sabe como chega até as pessoas. A gente chega nas pessoas, às vezes, é até engraçado, você chega assim, você quer uma marmita e tal? Aí ele fica olhando assim, balança a cabeça que sim. Aí você der, ele pega, vira as costas e sai. Aí a gente acha até engraçado, né? Que, assim, todo mundo pode descrever como uma grosseria, mas sabe, é pessoas que têm problema. Tá lá na rua, tem problema, a gente super entende isso daí, né? E até porque a gente não tá lá para receber elogio de ninguém, agradecimento, não. Entendeu? Apesar que a gente vê muitas coisas que, sabe, agrada muito a gente, mas assim, a gente não vai atrás disso. A gente vai atrás lá de dar alguma coisa para eles. E se tiver uma oportunidade de, sabe, pregar o Evangelho, ou até mesmo ajudar eles com uma casa de recuperação, se a gente conseguir isso daí, a gente já está feliz demais. Tirar alguém da rua, isso daí é tudo que a gente quer. Esse é o melhor agradecimento para nós. Mas tem gente que fica com medo, né? A gente fica com medo. Irmão, é isso aí. Eu já sou daquela linha assim, que se eu for lá e morrer no meio deles, se fazer uma caridade, irmão, é passagem direta para o céu. Aí eu vou sentar no colo de Abraão, de Jesus, de Deus. Vou lá também. Não é? Então fique em paz, mano. Não precisa ter. Não tem receio. Se alguém está indo lá, não está dando certo, você tem vontade de fazer, faça, não fica com medo. A outra palavra que vem aqui é incrédulos, pessoas que não acreditam em Cristo. Isso daí a gente chama que é o ateísmo, né? Sim. Mas às vezes não é só. A gente fala ateísmo, mas não é ateísmo. A pessoa, o negócio é com Jesus. Os outros aí não acreditam. Então não é ateísmo, né? Aí, o que é acreditar em Jesus? Acreditar em Jesus não é só acreditar em uma parte de Jesus, né? Acreditar na totalidade. Por exemplo, a gente falou de inferno. Muita gente fala que acredita em Jesus ou não acredita em inferno. Quem mais pregou sobre o inferno foi Jesus. A gente tem que acreditar em Jesus. E esses problemas que você está falando, isso aí lá na época dos patrícios, que é no século 3, 4, a época dos patrícios tinha muito isso daí. Tinha uns que defendiam, os teólogos da época, né? Que eles eram os mestres lá da época, eles não chamavam teólogos, chamavam dos mestres, né? Eles pregavam sobre a parte humana de Jesus e outros pregavam a parte divina de Jesus. E né, separava. Ou ele era humano na pregação de algum, ou ele só era divino, entendeu? Então eles se separavam. É por isso que tem aí, a gente tá vendo aí uma pregação esses dias aí, que Jesus era um anjo, né? Parcial. Jesus era um anjo, aí ele, sabe, ele era o anjo Gabriel, aí ele veio, né? Virou humano, e
Não sei qual o problema da pessoa acreditar só em Jesus. Jesus e pronto, acabou, irmão. Precisa ele ser o anjo Gabriel, né? Que Deus não tem. Parece que ele não tem criação. Identidade. Não consegue criar. Deus não consegue, tem que criar o anjo Gabriel, fazer ele virar Jesus. Não, irmão, é Jesus, irmão. É isso aí. E ó, a gente falar pra vocês, assim, na íntegra, que Jesus é isso, é difícil. Mas conviva com Jesus, que você vai ver que provas que você vai ter, você fala, meu, só Deus vai fazer isso. Né? Somente aquele que sabe quem é a pessoa que mora com você na sua casa, esposo ou filho, cônjuge. Por exemplo, na minha casa, somente quem sabe na totalidade quem é a minha esposa, sou eu que sou esposo dela, eu conheço ela. Assim é com Deus, com Jesus. A gente só vai conhecer com totalidade a Jesus se a gente tem intimidade, se a gente orar, se a gente conhecer Ele através do que Ele diz aqui. Aí a gente vai ter intimidade e a gente vai percebendo que nossa intimidade é crescente. Vai aumentando, a gente vai conhecendo Jesus. Existe uma coisa que acrescenta na intimidade com Jesus, com Deus, é jejuar. Mas jejuar certo, né? Sim. Fazer o jejum correto. Com oração, com adoração, fazer o jejum com devocional. Você faz o jejum, não precisa ser 3 dias, uma semana, não, é você jejuar. Você pega algumas horas assim, jejua e tem esse momento com Deus, lê a Bíblia, entendeu? Ali um louvor, você começa a ter intimidade com Ele, porque aquele momento é só dele, é o que Ele falou. Você quer orar, vai até o seu quarto, né? E o que Ele quis dizer, o quarto? Um lugar de intimidade. Você vai ter lugar lugar seu e Deus. E você começa a ter essa experiência, você vai ver que vai acontecer coisas na sua vida que você fala, meu, como aconteceu isso? Porque você tem intimidade com Deus, entendeu? Isso é intimidade com Deus. E aí o jejum, você não é obrigado a fazer jejum. Você não é obrigado a jejuar. Mas se você jejua, irmão, vai acrescentar a sua intimidade. É isso que é muito bom, entendeu? O jejum para medicina é excelente, porque então para nossa vida com Deus não é, né? Ou se você vê aí uns médicos que eles colocam você, por exemplo, eu vou fazer exame de sangue, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jejuar, irmão. Fazer um jejum intermitente, aí eu vou fazer o meu exame de sangue. Se isso é bom lá, por que Jesus não é bom? Então você ter seu momento, agora, uma vez por semana eu vou fazer um jejum aí, sabe, de umas 4 horas, aí eu vou acordar 8 horas da manhã, ficar até meio-dia assim, só eu e Deus. Sem televisão, sem nada, só eu e Deus. Cara, você vai ver como você vai crescer. E você vai sentir o desejo de fazer. Você vai chegar até que você vai jejuar tanto, mas não é porque você precisa jejuar. É porque você quer jejuar para agradar a Deus. Porque se você vê o jejum lá do Antigo Testamento, é isso. Você fazia algo para agradar a Deus. Então, às vezes, eles faziam até eles se enrolavam em saco e depois deitavam sobre cinza. Tudo isso aí era um sacrifício deles que eles faziam, que não é necessário, ponto. Mas eles faziam para agradar a Deus. E o nosso hoje é aquele, a gente tem que fazer um sacrifício vivo. Mas sacrifício vivo é assim, é você cortar tudo o que você gosta, deixa de lado, inclusive família. A não ser se a família está junto. Mas até família é bom. Você deixa lá, pega um dia, foi trabalhar, o filho foi ir para a escola, a mulher foi trabalhar, então você em casa, olha só, aproveita, vai lá e tem essa intimidade com Deus. E você vai crescer muito na sua vida espiritual. Com certeza, é isso aí. A outra é os abomináveis, né? Os abomináveis são aquelas pessoas que falam coisas terríveis em relação a Jesus, né? Esses são os abomináveis. Que a gente vê que o mais atingido é Deus, é Jesus e o Espírito Santo, né? Que o pessoal gosta mais de falar, né? Você vê carnaval, os caras colocam Jesus gay. Irmão, o cara quer ser gay, amém. A opção de vida dele, não tem problema. Pra mim não muda nada. Eu conviver com as pessoas que são, sabe, que tem resolveu ter o sexo ao contrário, pra mim não muda nada. Eu tenho muitos amigos assim também. Só que assim, irmãos, agora você querer fazer Jesus, não, isso, você sabe que isso isso dentro da crença de Cristo, isso daí não serve, isso é abominável. Aí a pessoa pega Jesus e ainda faz um Jesus gay, pelo amor de Deus, né? Sabe, eu vi no carnaval aí o diabo se apoderando, vencendo Jesus se rastejando, irmão, pelo amor de Deus. E assim, eu tô falando umas coisas assim, mas tem muitas coisas que as pessoas fazem, né? E a gente, conselho, irmão, não mexa com Jesus. Exato. Se você não quer ele para você, não mexa, deixa ele em paz.
Porque a consequência vai ser dura. A consequência vai ser eterna. Você pode até não acreditar, mas um dia você vai falar, ele tinha razão. Com certeza. Então, não brinca com Jesus, não brinca com Deus. Eu posso conversar com Deus, que nem assim, uma pessoa fala assim, eu não... Sabe, o pessoal fala assim, Deus, você, sabe? A pessoa vai ser uma falta de respeito. Não, o jeito da pessoa falar, chamar Deus de você, ela chama o pai dela de você, a mãe dela de você, pra mim não encaixa, né? Mas se a pessoa encaixa pra ela, deixa ela, porque ela tem que ter a intimidade dela com Deus. É isso. Deixa ela com Deus. Agora, começar a afetar a santidade de Deus, você não vai conseguir afetar a santidade de Deus. Você não vai conseguir denegrir a imagem de Deus. Porque as pessoas falam assim, as pessoas estão, estão denegrindo a imagem de Deus. Não, você não consegue fazer. Ninguém faz isso. Mas as pessoas tentam. E assim o que a gente tem pregado é isso. A minha intenção, ela fala muito. Ela fala muito. Eu posso até não tocar numa pessoa. Eu posso até ver uma mulher e não tocar nela. Mas a minha intenção em relação a ela, por isso que a masturbação é pecado. Sim. Por isso que a masturbação é pecado. Tem gente que tá, mas que é pecado por quê? O que eu estou fazendo? Você está desejando a mulher que não é tua. E é muito claro isso daí. A minha mulher, minha mãe, isso que nós falamos até agora nesse vídeo, né? Que a gente pode... É santo a minha relação com a minha esposa. Agora, as outras mulheres... Aí não, se você se masturba pensando na mulher do vizinho, às vezes até na mulher de parente, né? O seu irmão, aí o irmão tá namorando com uma menina muito bonita e o cara vai lá se masturbar pensando nela. Irmão, meu Deus do céu, isso daí é terrível, né? Então, assim, a gente precisa respeitar a Deus, irmãos, como a gente tem que respeitar as pessoas e ser respeitado. Tanto é que, assim, a minha mãe, pastora Vitória, beijo pra minha mãe. Pastora Vitória, onde ela mora, ela tem uma amizade com um cara que ele é pai de santo. E eles, sabe, uns ajudam o outro, sabe? Ele, às vezes, ele chega e fala, pastor, eu trouxe aí pra você um negócio aí que eu ganhei. Cara, não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Tem pessoa que é assim, eu que nem falo assim, minha mãe conhece o pai de santo. Então, o que ele trazer vai amaldiçoar ela. Não, irmão. O maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, fique em paz. Pode ter sua amizade com as pessoas, respeita, entendeu? Cada um com a sua religião, com a sua política, mas assim, todo mundo se respeitando, tá tudo valendo, né? É como a gente às vezes conhece, né? Eu como um bom corintiano, às vezes conheço um palmeirense, Pastor Jaime, palmeirense roxo. Nós estivemos fazendo aí o último vídeo que nós apresentamos, tá eu e ele. Ele é palmeirense roxo, eu sou corintiano, mas a gente se ama demais. As nossas diferenças não afetam. Tá? Fique em paz, tá? O que eu não posso é abominar, sabe? Através da nossa fé, fazer coisas que tentam denegrir a imagem de Cristo. Isso não pode ser abominação. Muito bom. Nada a acrescentar, pastor. O glória. Perfeito. Os assassinos, olha, tem gente que mata os outros e não é tão assassino como tem pessoas que viram assassinos, entendeu? Matar a fé da pessoa, entendeu? Matar os sonhos da pessoa. Promessas. Não, você tirou a pessoa de uma coisa que é boa, você matou, irmão, isso eu acho que é pior que você dar um tiro na pessoa, que já é gravíssimo, né? Porque a Bíblia, quando fala lá nos 10 mandamentos, não matarás, ele está falando matar tanto dessa forma literal, dar um tiro, matar, tirar a vida dela, como tirar a vida dela também dessa forma, que é dos sonhos e de tudo mais. Entendeu? Então, irmãos, não, sabe, deixa a vida das pessoas. Você pode ajudar, glória a Deus. Se você não pode ajudar, irmão, deixa a pessoa caminhar na vida dela, entendeu? Não atrapalha ela de maneira nenhuma. Tá bom? Vamos lá, meu irmão? Glória a Deus. O próximo... Se você não tem, fala então você do impuro agora. Impuros. Impuros é uma palavra muito clara. É tudo aquilo que não é puro. Por exemplo, um exemplo claro de impureza. Fazer algo que Deus abomina como puro. Ter relações assim como um homem teria com um homem.
gays possuem. E nós, eu não tenho essa relação comum com um homem, mas eu acabo querendo ter esse tipo de relação com a minha esposa. Eu acabo tornando algo puro, impuro, às vezes no meu relacionamento, na minha vida. Eu quero viver certo de forma errada. Aí acabo cometendo uma impureza diante de Deus. Essa é a forma que eu teria para significar impureza. Os desejos, né? Tipo, é tipo aquela coisa assim, você ser um cara impuro. Você olha para tudo quanto é mulher que você vê um objeto de sexo. Irmão, isso é impureza, entendeu? Isso é muito impuro. Você, por exemplo, é impuro, a gente fala assim, né, que a Bíblia fala assim que não é o que entra que condena, mas é o que sai, né? É o que contamina, assim que sai. Muitas vezes nossos pensamentos ruins, irmão, a gente tem, irmãos. A gente tem. Se você está surpreso com isso, é verdade. Todo mundo tem alguns pensamentos que não é bom, irmão. Isso está na cabeça da gente, só que a gente tem que dominar essas coisas. Agora, eu não vou externar isso. Quando eu começo a externar isso, irmão, aí é uma coisa que é impura. Eu estou deixando de ser santo, porque o que é ser santo? Ser santo é aquilo que está dentro do agrado de Deus. Deus falou, viva assim. Se eu viver assim, eu vivo uma vida santa. Entendeu? Meu ouvido, meu olho, minha boca, se deu minhas mãos, tudo tem que ser santo. Agora, quando eu vivo ao contrário, isso é impuro. Isso é impuro. Às vezes se preocupa tanto, né? Aquela álcool, sabe? Ficar passando um álcool na mão direto, né? Pega no lugar álcool, mas lá dentro os pensamentos, os desejos, a vontade, sabe? Aquela coisa, olha para a pessoa, só deseja mal para a pessoa, tudo isso é impureza, entendeu? Que eu qualifico como feiticeiro. E até mesmo com idolatria, que tudo tem a ver, né? Vai junto. Vai, tudo um pacote só. A idolatria e a feitiçaria também tudo a ver. Porque a idolatria é uma coisa impura, né? Muito impura, né? Quando você começa a adorar pessoas, a adorar objetos, entendeu? Porque, presta atenção nisso daí, irmão. Vê como que você está lidando com o seu namorado, minha filha, tá? Tem mulher que se entrega para um namorado por idolatria. Ela acha que ele é Deus. Aquela coisa, eu sei que é errado, eu não posso fazer isso, mas eu vou me entregar para ele porque eu não posso viver sem ele. Se você falar que você não pode viver sem ele, porque a única pessoa que eu não posso viver é de Deus. Exato. Deus, eu não posso viver sem Deus. Agora, as outras coisas, pessoas, irmão, a gente sofre, mas a gente pode viver sim, entendeu? Tem gente até que fala assim, meu filho é minha vida. Irmão, para com isso. Para com isso. Isso é idolatria. Seu filho não é sua vida. Você ama ele demais. Você é pai. Pronto, acabou, já está explicado. Você é pai e você é mãe. Quando você fala você é pai, você é mãe, a gente entende tudo. Não precisa agora falar, meu filho é minha vida. Sabe aquela, meu gatinho, meu gatinho é minha vida. Se meu gatinho morrer, eu morro junto. Meu cachorro, pare, irmão, com essas coisas. Isso tudo é idolatria. Faz parte de feitiçaria. Faz parte de impureza. Tá bom? Então, menos. E tem que tomar cuidado também com os bezerros de ouro. Às vezes o próprio Deus vê a gente precisando de uma ajuda, ele vai lá e fulano, você vai ajudar fulano B. E a gente pega e fala, nossa, esse é o fulano B, esse aqui me salvou, esse me ajudou, esse me tirou do Egito. E às vezes o fulano B foi só um enviado de Deus e a gente acaba idolatrando até o fulano B ao invés de Deus. Justamente. Ou algum pregador da palavra, nossa, esse pregador me salvou, esse falou o que eu precisava, viu? Se não fosse ele. E às vezes é Deus que manda, mas a gente cria um bezerro de ouro nas coisas muito facilmente. Eu até digo isso, mano, que tudo que alguém fez de bom pra você, sabe que foi Deus que mandou fazer. Exato. Efésios 2:10. Deus cria boas obras para que a gente as cumpra. Então é o seguinte, tudo que eu fizer de bom para você não vem de mim, vem de Deus. Só que assim, o que é o nosso mérito? É a gente dar o coração, dar a vida, deixa Deus usar. É só isso que é bom. Isso é maravilhoso, entendeu? Isso é muito edificante para a gente que doa a vida para Deus fazer alguma coisa para alguém. Mas tudo que alguém fazer para você, ou você fazer para a pessoa, saiba que é Deus que está usando a gente. Cuidado para não fazer de um empréstimo bezerro de ouro. Nosso banco me emprestou sei lá quantos mil. Se não fosse o banco,
Se não fosse esse empréstimo, acabou Ou minha vida. mesmo se der, né? Sim. Se chegar um abençoado e falar, eu vou te dar 1 milhão pra você aí. É. A pessoa virou um Deus? Não. Cuidado. Você eternamente Muito grato. cuidado. Então, você pode até sim, você pode até agradecer a pessoa. Dinheiro mas- pode ser um bezerro de ouro na minha vida. Tudo aquilo que eu coloco acima de Deus é idolatria. de qualquer coisa. Qualquer coisa e qualquer pessoa. Então a Bíblia fala assim que Jesus é muito claro nisso daí. Se a gente amar aos pais mais do que ele, isso é a própria palavra de Jesus. Ele falando, se vocês amarem seus pais mais do que eu, não é digno do reino dos céus. Se você amar seus filhos mais que eu, não é digno. E tudo que você pensar. Seu carro mais que... Tudo que você pensar. Entendeu? Exato. E assim... eu tenho que estar amando a Deus porque tudo que eu estou conseguindo é Ele que está me abençoando. Sim. Aí fala sobre os mentirosos. E todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago de fogo ardente. Mentirosos não quer dizer só falar mentira, não é só você falar alguma palavra de mentira. Isso daqui aconteceu assim, não é só isso. Presta atenção nisso, irmão. Para as pessoas que vivem uma vida mentirosa, sabe? Então aquela coisa, sai de casa, meu marido é uma bênção, meu pai é magnífico, é um exemplo de pessoa. Aí o cara sai, vai pra rua, vira um profano, sabe? Uma pessoa que faz tudo ao contrário do que o pessoal imagina. Você engana todo mundo, você engana toda pessoa. Sabe aquela pessoa que você até prega na igreja, sabe? Ora pelos enfermos, sabe? Faz até caridade, mas fora da igreja, uma vida mentirosa, ou seja, uma vida que não é aquela que você está mostrando ali, entendeu? Não é só falar mentira, Sim. mas agir como De mentira. forma. Aí aqui está falando que ele é digno, cabe para ele o quê? O lago de fogo ardente, que é o que a gente estava falando aqui, o Sheena, né? É o Sheena. Sim. Jesus já pulou o céu. Ele falou, para ele o que cabe aqui é o lago de fogo ardente. Quer dizer, o céu já até pulou. Né? O cara está classificado para ir lá para a eternidade. Para a segunda morte. Isso aí, porque é a mentira. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Entendeu? Caminho, verdade, vida. Se eu sou mentiroso, não, tá tudo ao contrário. Se eu sou mentiroso, aí eu vou ser o caminho mentiroso da morte. Vamos dizer assim, né? Criar um outro versículo que é caminho mentiroso da morte. Então, esse não é Jesus, esse é o diabo. Entendeu? E a gente se vira, assim como quando a gente está fazendo a obra de Deus, a gente é Cristo de pessoas, para as pessoas, nós se formamos Cristo, pequenos Cristos de pessoas. Então, assim também, quando a pessoa também está fazendo as coisas malignas, ele é pequenos demônios, sabe? Para as pessoas. Entendeu? Então, presta atenção. Isso é forte mesmo. É forte mesmo. Se não serve, então presta atenção. Né? Perfeito. E assim, quando ele fala aqui que nós falamos, pulou o inferno, aqui Jesus já foi lá na frente, que ele já foi aqui até a segunda morte. A segunda morte é isso. Aquele que morrer natural todo mundo. É o que nós falamos sobre a parábola do rico e do Lázaro. Que um fica no inferno, outro fica no céu. Agora vai vir a segunda morte, que é você morrer novamente, sendo jogado aonde? Sim. No lago de fogo ardente. Ou seja, viver eternamente no Sheena, que é como a gente fala aqui na língua grega, que é o lago de fogo ardente. É isso aí, irmão. Então o inferno é isso. Algumas coisas que a gente está falando é isso, sabe? Que se você começar a estudar um pouco, mas você vai encontrar um monte de coisa. Você vai encontrar versículos ensinando um monte de coisa, entendeu? Então, é isso daí. Nós passamos alguma coisa para você entender que o inferno existe. Se você quiser continuar entendendo que não existe, aí é como o Thiago fala. Eu acho que não tem como, hein, pastor? Não é possível. Eu fiz o meu melhor, irmão. Eu acho que não tem como. Mas vamos lá. Se você não acredita no que a gente está falando, irmão, estuda, busca, pesquisa. Com certeza. Nós temos aí cientistas cristãos que por eles ouvir e eles não concordar, e por isso não concordar, eles foram atrás. E eles só são cristãos hoje, entendeu? E todos acabam de chegar uma hora, não tem como. Deus existe. Não tem como Deus não existir, não tem como certas coisas não ser verdade. Todos os estudiosos chegam a um ponto que eles mesmos justamente acabam se rendendo. É isso aí, irmão. Nós ficamos aqui há 2 horas falando para ver se Deus
Deus te ensina alguma coisa, né? Amém. Porque as nossas palavras são vazias, mas quando Deus está agindo, as nossas palavras ela vai com a direção certa. Então esperamos que Deus tenha trabalhado na sua vida. Exato. Melhore. A gente não quer que você tenha medo do inferno, é simplesmente você acreditar fielmente a Deus, entendeu? Viver uma vida com Deus e tá tudo certo. O nosso caminho é esse. Nascer, viver com Deus e ir para a glória eterna. Amém? É isso daí. Glória a Deus. Muito obrigado, irmão. Que Deus esteja com a sua vida. Que seu dia continue sendo uma bênção e os próximos dias também. É isso aí. Nos vemos no próximo estudo, que eu não tenho dúvidas também vai ser outra feijoada muito boa para sua vida. Amém. E ó, você lembra o que é isso, né? Lembro. Você ficou até agora? Dá um like se você esqueceu, tá bom? Amém. Beijão. Com Deus. Graça e paz Tchau, a todos, tchau. irmão. Até a próxima.